Deputado, o senhor o seu partido é da base, né, do governo ibanês, apoia o governo. Queria saber a sua avaliação sobre como está a questão da saúde, nessa crise agora dessa epidemia de dengue. O senhor tem falado muito sobre a questão da falta de servidores na saúde. E qual a avaliação que o senhor faz geral assim, do governo? Então, minha avaliação do governo, ao invés de dar a minha avaliação do governo, eu vou dizer o que eu sinto caminhando pelo Distrito Federal. A avaliação do governo é boa. A população avalia o governo ibanês como sendo um bom governo. Avaliava no mandato anterior, talvez muito em razão disso ele tenha sido reeleito em primeiro turno, e continua com uma avaliação boa. Qual é o principal problema do governo, o principal desafio que o governo enfrenta? A saúde. Né? Antes de vir para cá, eu estava olhando os números da saúde e nós temos um orçamento anual, contando o Fundo Constitucional e o dinheiro do próprio Distrito Federal, que é utilizado na saúde, de aproximadamente 10 bilhões de reais. É muito dinheiro destinado para a saúde e a qualidade do serviço de saúde que a população recebe não é adequada. Se nós formos procurar qualquer cidadão do Distrito Federal que precisa usar a saúde pública, qualquer instrumento, qualquer equipamento de saúde pública, ele vai dizer que não é boa. Ele tem muita dificuldade, ele demora a ser atendido, às vezes não tem insumo. A gente tem uma dificuldade enorme nos exames, a gente tem dificuldade enorme nas consultas, quer dizer, não é só na urgência. A gente tem uma dificuldade enorme nas cirurgias eletivas. Então, essa isso fila tudo, que não acaba. Não é nem que ela não acaba, ela não anda. Exatamente. E essa é uma sensação muito ruim. Então, tem pessoas que têm problemas simples, cataratas. Não consegue a cirurgia, vai perder a visão. Tem problemas que... tem pessoas que machucam a perna, ficam com o joelho alça de balde, que o pessoal chama, não consegue esticar a perna, é uma cirurgia simples. Isso que não consegue ser feito. Então, a ideia do SUS e da saúde pública, a intenção é muito boa. Me parece que o resultado está muito distante daquilo que se pretendia. E por que isso? E a política pública ela precisa ser avaliada pelo resultado, não pela intenção. A impressão que eu tenho é que é um conjunto de fatores. E muitos deles passam pela figura dos políticos. Acho que o poder público, de maneira geral, o executivo, o legislativo e as pessoas que estão envolvidas diretamente com a saúde, primeiro eu acho a gestão ruim. Não é de hoje. Aliás, em 1998 eu acompanhei, Carlos Alexandre, a primeira campanha eleitoral para o governo. Vocês vão lembrar, Brasília estava dividida no meio, metade era Roriz, metade era Cristóvão. E os dois diziam que iam resolver os 4 principais problemas de Brasília: saúde, educação, transporte público e transporte público e segurança pública. Em 98, nós estamos em 2024, eu tinha 14 anos, estou com 40. Quais são os problemas de Brasília? Saúde, educação, transporte e segurança pública. O que me faz ver que o problema não está lá na ponta apenas, está no político. Os políticos não conseguem encontrar uma solução para isso, ou não querem dar, não sei, ao longo dos anos como isso aconteceu. E a população sente isso, porque a população vê o político vendendo promessas, eleição após eleição, e são sempre as mesmas promessas: nós vamos melhorar a saúde, nós vamos melhorar o transporte, e continua ruim. Isso é péssimo para a população. Então, você me pergunta assim, qual é o problema? Na minha opinião, tem um problema de gestão, inclusive uma gestão de recurso financeiro. Nós temos um problema grave, que é um problema do Brasil, não é um problema do Distrito Federal, que é um problema, não é só a má gestão, tem muita corrupção no Brasil. Então, isso é um dreno de recurso público, o tempo inteiro o recurso público está sendo drenado, e lá na ponta tem gente morrendo, tem gente sofrendo, tem gente que precisa sair 4 horas da manhã para o trabalho para chegar às 8 e não precisaria se não houvesse esse dreno. A população me parece que já sentiu isso e há um desejo de mudança na classe política. O eleitor de 4 em 4 anos fala, pô, vamos tentar outras pessoas, vamos tentar outras pessoas. Resultado disso é que na última eleição, eu e mais 11 que nos elegemos na Câmara Legislativa, ou seja, a metade da Câmara foi trocada. 12 não se reelegeram e 12 novos entraram. Então, a população enxerga isso e vê, pô, esses caras estão mentindo para a gente, a classe política está mentindo. O senhor é um deputado conservador da base do ex-presidente Bolsonaro, que tem uma força muito grande no Distrito Federal. Ele foi vitorioso aqui no primeiro e no segundo turno, elegeu uma bancada
de deputados e agora 2 senadores, né? Queria saber a sua opinião sobre para onde vai o bolsonarismo nas eleições de 2026, né? Então, vocês querem ter um candidato ou uma candidata ao governo? O que o senhor defende? Agora, recentemente, o senador Exalci entrou no seu partido, dizendo que quer ser candidato a governador, mas tem outros nomes fortes, inclusive a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Faz um panorama aí para a gente de como é que fica esse grupo político para 2026. Faço sim. Posso só voltar um pouquinho no problema da saúde? Eu já faço essa pode. análise. Fique à vontade. Como é que eu vejo a gente atuando, a nossa sociedade de maneira geral? A gente está repetindo as mesmas tentativas de solução para um problema que não foi solucionado com isso. Talvez seja a hora de nós tentarmos novas soluções. Diminuir o poder do Estado seria uma delas. Vai tirando isso pouco a pouco da mão do governo, já que a intenção era boa com a saúde pública, mas o resultado é muito ruim para a população. Que opções a gente tem? Será que se nós tentássemos pouco a pouco ir migrando para um sistema de voucher, isso ajudaria? Não ajudaria, tem que ir testando pouco a pouco. Será que existiriam outras soluções? Será que se a gente sentar com a iniciativa privada e tentar encontrar soluções, pelo menos para cirurgias eletivas, como foi feito em São Paulo há pouco tempo atrás, será que isso ajudaria? Então a gente tem que tentar outras soluções que não sejam as que a gente sempre tentou e deu errado. Verdade.